Então, uma boa noite a todos. Bom estarmos juntos aqui, mais um momento, mais um encontro, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o aniversariante Jesus Cristo. Essa época, já passou o Natal, né? Dia 24 para 25, mas nessa época nos vem, nesse mês, é o mês do aniversariante, né? Então a gente reflete bastante, vem muitas coisas nas nossas lembranças, nos nossos pensamentos, e é um momento muito importante que nos trazem de forma consciente a presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Vamos aproveitar esse momento para a gente conversar um pouquinho. Raul Teixeira, pelo Espírito de Camilo, fala que somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com o seu viver as lições que nos passou. Ensinar e exemplificar. E se hoje, quando evocamos o seu luminoso Natal, seu nascimento, sentimos essa felicidade, porque Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. Alguns questionamentos. A gente passa batido o Natal, passa batido o mês, entra naquela questão de pinheirinho, presente, ceia, chester, frango, se encontrar com a família, chamar os parentes. Mas quem foi Jesus? Desde que a gente já nasce sabendo que existiu em Jesus Cristo. O que é o Natal, de fato? Como Jesus viveu? Porque, enfim, ele nasceu. O que faz sentido em tudo isso? Como ele ensinou? O que ele deixou para a gente? A gente vagamente para pensar, raciocinar sobre essas questões. Por quê? Porque a gente já trouxe no nosso consciente, a gente já nasceu trazendo a sabedoria de que Jesus esteve aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 625, então os espíritos luminares ditaram para Kardec qual foi o mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, o tipo mais perfeito para que lhe servir, para que possa servir de guia e modelo. Eles foram pontuais na resposta. Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus mandou o seu Filho nesta proposta, então, de ensinamento e de exemplo. Então, aqui já tem uma das nossas perguntas respondida. Quem foi Jesus? Filho de Deus e o nosso modelo e guia. Vamos melhorando um pouquinho o nosso pensamento. Esse livro, Jesus, o Celeste Amigo, que estava disponível na nossa biblioteca, né? No nosso Clube do Livro, acho que foi no mês passado. Jesus, o Celeste Amigo. Chico Xavier, numa obra que foi citada neste livro, A Caminho da Luz, fala que a vinda do Jesus ao cenário físico, ao corpo material, à Terra, ela foi previamente ajustada, programada, junto à comunidade dos espíritos puros, os mais elevados, né? Da qual o próprio Cristo faz parte. A gente já fez algumas palestras, alguns estudos a respeito de a progressão dos espíritos. Tem várias classes, né? Os puros seriam o máximo, né? As decisões que procedem da espiritualidade superior são tomadas sempre com muita antecedência e são muito planejadas, a fim de que os resultados possam ser atingidos de forma muito certeira. Então, a vinda de Jesus não foi uma mera coincidência. Quando a gente começa a parar para pensar, não foi intempestiva, vou mandar o filho. Não, tudo realmente muito programado. Anote-se, então,
que antes de Jesus, muitos espíritos missionários, também muito evoluídos, reencarnaram na Terra, trazendo muitos fragmentos dessa verdade, muitos ensinamentos. Aqui dão vários exemplos. Eu até desconheço alguns, assim, de fato, na vida, a vida deles. Serve para que a gente possa dar uma olhada, né? Hammurabi, Krishna, Akhenaton, Abraão, Moisés, Siddhartha, Confúcio, Lao Tse, Sócrates e muitos outros. Eles também vieram precedendo com o objetivo, então, de preparar a vinda de Jesus Cristo, que traria à tona em sua primeira e única encarnação na Terra. Ele não viria 2 vezes. Dizem os espíritos que ele viria uma única vez. Jesus sendo o governador espiritual da Terra, desde o seu nascimento, desde o nascimento da Terra. Ele é o nosso governador, nosso mestre do planeta, né? Então aqui já nos traz um pouquinho sobre a dimensão de quem foi Jesus Cristo. A gente fala, reza, faz oração, Pai Nosso, a gente pede, a gente fala de Jesus, mas é essa a questão. A gente ir pensando um pouquinho. Quão grandioso, né? No Caminhos, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, Chico Xavier traz nessa lição que fala sobre a hegemonia de Jesus. É impossível a gente localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer outra personalidade humana que existiu. A divina revelação de que ele foi emissário e o harmonioso conjunto de todos os exemplos que ele deu e os ensinamentos, ele falam mais alto do que qualquer outra mensagem de qualquer outro humano que antecedeu ele, ou que veio após ele. Também ele fala que depois de sua misericórdia partiram os missionários da luz, que lançados ao movimento da evolução da Terra, cumpriram sim suas tarefas, que lhe competiam, antecedendo as eternas edificações do Evangelho que viria na sequência de Jesus. Com a palavra dele. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhe é própria, que lhes é própria. A vinda do Cristo, então, se assemelha a um satélite luminoso nas noites escuras. É assim que os espíritos superiores descrevem a vinda de Deus, a vinda de Jesus Cristo, programada por Deus. Uma explosão de luz. Em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Então, os espíritos vieram trazer esta mensagem e falar, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, ele já existia, como espírito puro, nesta programação toda. Contextualizando um pouco a questão de Jesus, onde ele viveu? A gente estuda lá no 2º grau, no 1º, às vezes vem algumas falas em alguns lugares, em algumas revistas, alguns jornais, na televisão, agora na internet, mas a Palestina fala. Nesse momento, na Palestina, havia o desemprego, a miséria social, tantas enfermidades, a cobrança de impostos, a dominação por parte de Roma, a expectativa de vinda do Messias. Já se sabia pelos profetas que ele viria libertá-los. Na condição deles, naquele momento, ele viria para libertá-los, usando da violência e de tudo que fosse necessário para conseguir o que ele quisesse, libertar o povo. Não importa de que forma. A cabeça deles ia vir e ia devastar o Império Romano, devastar quem estivesse na frente. Havia ainda os interesses variados entre os grupos de classes que formavam o povo de Israel. Galileus, fariseus, samaritanos, saduceus, entre outros que existiam lá, diversos.
Dessa forma, foi nesse clima, foi nessa época, neste momento inóspito, grave de ódio, que Jesus nasceu, Filho de Deus. O que tornava a sua missão ainda mais desafiadora, como acentua, então, o espírito Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino, que foi, então, psicografado por Divaldo Franco. Amélia Rodrigues, então, passou a palavra a Divaldo, que psicografou no livro, falando que ele disseminou o amor, a liberdade, a paz, conclamando ao reino de Deus e pregando a não violência. Até o próprio sacrifício dele mesmo. Lembrem que ele esteve na cruz, que ele foi pregado, tudo que a gente já ouviu da história de Jesus. Nos comportamos no nosso dia a dia quando a gente ouve, quando a gente não gosta de alguma coisa, quando nos falta alguma coisa, quando somos afrontados no nosso orgulho. Sintetizando, os objetivos da vida no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fez esse legado de amor em torrentes luminosas e soberanas. Falando no livro Fonte Viva, a lição sobre o Natal, os espíritos trazem, então, que as legiões angélicas, junto à manjedoura, a simplicidade, né, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. As portas que foram fechando, mas também mostraram as portas que foram se abrindo, naquele momento de simplicidade. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Ele tinha poderes para curar as pessoas. Não teria ele poder de destruir o que ele quisesse? A maldade e crueldade dos homens? Nem castigo ao rico, avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores. Nenhuma hostilidade para com os fariseus orgulhosos. Nem anátema contra o gentil inconsciente, que duvidava. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus Cristo, para o serviço da boa vontade. A justiça, então, do olho por olho, do dente por dente, que existia naquele momento, encontrara fim. O amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, lá na simplicidade, junto aos animais, assinalaram o júbilo inexprimível. Daquele momento em diante, a terra se renovaria. Os homens teriam um caminho. Tá aí o caminho. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Eles viviam se matando nos circos. Eles faziam duelos. O momento que estava Jesus. Em Sidom, os escravos deixariam de ter olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento, lá daquele berço até a cruz. Transitou vitorioso segundo os espíritos superiores. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Esse é o momento, então, de a gente recordar que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus um novo dia.
E vamos seguindo. A questão 627 fala que uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade disso que os Espíritos dão? Tem que ensinar mais alguma coisa para nós? Jesus empregava, a miúdo e na sua linguagem, muitas parábolas, muitas alegorias para falar as coisas. Porque ele falava em conformidade com os tempos e lugares que eles estavam. A gente falou aqui nas últimas palestras sobre isso. Eu conversei também na última parábola da figueira seca, que Jesus usava essa figura de linguagem, os profetas utilizavam essa figura para poder fazer um entendimento. Eles estavam acostumados. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Então, poucos são os que compreendem elas e ainda menos os que as praticam. Está falando um pouquinho nessa questão sobre o ensino dos espíritos da lei divina ou natural, tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos nós possamos julgar e apreciar com a razão. Então, estamos incumbindo nós aqui todos de preparar o reino do bem, participar disso, participar dessa boa nova. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei do Deus ao sabor de qualquer um. Existe um caminho, existe uma verdade. O Evangelho veio nos explicar o que Jesus falava de forma alegórica e em parábolas. Os Espíritos vieram nos auxiliar através das obras básicas do Evangelho e também dos demais médiuns que vieram trazer a palavra. Jesus é o caminho e a verdade. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade, reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. Cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a maioria dos estudantes do Evangelho. Falamos de nós que estamos aqui na Casa Espírita, falamos de todas as pessoas que estudam a vida de Jesus em todas as religiões, né? Que parecem esquecer que o que o Senhor nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Não seria ninguém disse que seria fácil a caminhar, né? Porém, ela seria cheia, repleta de aprendizados, se a gente prestar atenção no caminho e nos ensinamentos de Jesus. É o que a doutrina espírita nos trouxe, né? Se a gente marchar na companhia dele, é aprender sempre a servir diariamente. Não existe estagnação nesse caminho. Então, voltando lá, a manjedoura, nascendo e vivendo em pequenos lugares comuns a todos os lugares. Pensam bem, se fosse numa estrebaria aqui em Horizontina, entre pessoas simples e desatentas, que nós somos, porque às vezes a gente não repara no nosso irmão que está do lado também, né? Que existem desatentos como existem em toda parte e em todos os tempos. A sua verdade, a sua existência global, divisória dos acontecimentos históricos que se fizeram assinalar pelo berço de palha, sinal épico das épocas passadas e futuras. Perseguido, crucificado, após as infamantes traição e abnegação dos amigos frágeis, fragilidade das pessoas que cercavam ele, os seus discípulos, né? Que ele falou que iam trair, que ele falou que iam negar, né? Continua convidando-nos a segui-lo e amá-lo. Única forma de se alcançar a plenitude. Se a gente parar para pensar na vida de Jesus,
Pensa se fosse conosco. Traindo os amigos, né? Os discípulos. Negando que conheciam, né? Como é que a gente se comportaria? Isso acontece conosco sempre. Quantas vezes já aconteceu na nossa vida? E como a gente observa o ensinamento de Jesus? Não é fácil? Ninguém diz que seria, é penoso, é trabalhoso, mas é através dele, do exemplo dele. Através da obra de Jesus, podemos modificar a nossa conduta e nos tornarmos mais plenos e felizes. Sua vida retratada após o Novo Testamento é uma diretriz segura para as nossas vidas. Passamos a entender que Jesus é o celeste amigo das nossas vidas, modelo e guia a iluminar nossa jornada evolutiva, tornando-a mais feliz. Então, voltando àquelas perguntas que a gente fez no começo. É tão difícil, estamos tão distantes de Jesus, né? Nós paramos para pensar como é que está a nossa vida, como a gente se comporta, mas a gente está seguindo o seu caminho, está pensando na sua vida, está tentando trazer os exemplos dele para dentro da nossa vida. O que é o Natal, então? É o nascer de Jesus em nossas vidas. Ele não nasceu só naquele momento, ele nasce todos os dias que a gente lembra dos seus exemplos. É o nascer do momento que vocês vieram para cá hoje. É o nascer do momento que de quem estiver ouvindo essa exposição. Por quê? Porque aceitou acolher e aprender os seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho também. Todo aquele que busca no Jesus, aceita os seus ensinamentos em qualquer local e momento, em qualquer religião. Natal é Jesus de volta, todos os dias, não só dia 24. Permanentemente dentro das nossas vidas, o mundo de amor que ele viveu e exemplificou. Então, ele não foi só lá no Pôncio Pilatos e falou tudo o que ele ia fazer, que ele ia destruir, que ele ia pegar, que ele ia terminar com a maldade. Ele simplesmente, através dos seus exemplos, foi nos dando todos os ensinamentos. Comemoramos nesta data, então, o aniversário do guia e modelo, nosso mestre inigualável. Então fica aqui essa mensagem hoje, e esse pensamento, essa reflexão. O que é o Natal para nós? O que é o Natal? É Natal todos os dias. Natal é o momento que a gente fala da vida de Jesus, da sua vinda. É que a gente sente a presença dele e aceita os seus ensinamentos e seus exemplos. É estarmos nessa partilha com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam. É seguirmos o seu exemplo para o perdão, para o auxílio ao outro. Então ele veio, sim, para mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Se tivermos alguma dúvida de como deveríamos agir nas nossas vidas, nos perguntemos como será que Jesus agiria. Então esse é o legado e essa é a reflexão sobre este momento que a gente está vivendo, do ano, do final do ano de 2021, em meio ainda a uma pandemia, né, onde a gente teve tantos momentos para refletir, né, estar junto dos nossos. Então, que esses ensinamentos possam servir de exemplos de conduta para a nossa semana, para os nossos pensamentos, o caminho à verdade e à vida. Tenhamos todos uma excelente semana e obrigada.